vamos dar início à nossa quinta aula, e essa aula nós vamos falar sobre os operadores, os operadores e estruturas de decisão. Então, hoje a nossa aula vai ser inicialmente falando dos operadores, a gente vai falar dos operadores aritméticos, que são usados em contas, os operadores relacionais, que são usados em comparações numéricas, os lógicos são usados em comparações lógicas, e os de atribuição, que são os que a gente armazena valores nas variáveis. E também a gente vai falar das estruturas de decisão, que é o if-else e o if-elif. Bem, nós já falamos tanto dos operadores quanto das estruturas de decisão, quando a gente estava falando de algoritmos do pseudocódigo, em pseudocódigo, com estrutura de pseudocódigo. Mas agora a gente vai dar continuidade nessas estruturas, mas agora com a linguagem de programação, que é a linguagem que a gente está vendo nesse curso, que é Python, certo? Então, inicialmente, a gente vai falar dos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos é a multiplicação, é a divisão, é a soma, é a divisão, o resto da divisão, o quociente da divisão, que mais? A exponenciação, né? Então, isso tem uma prioridade, tem uma ordem. Então, a gente vai dar início aí, a prioridade 1, que é exatamente o que está tudo dentro do parênteses. Então, primeiro a gente faz tudo que está dentro do parênteses, né? E quando está tudo dentro do parênteses, a gente primeiro faz essa soma, né? No caso aí do exemplo, eu tenho entre parênteses 1 mais 2, depois a gente tem multiplicando por 3, que é o asterisco, e aí a gente tem 1 mais 2, que é 3, 3 vezes 3 dá 9. Esse é o de primeira prioridade. Depois nós temos o de segunda prioridade, que é a exponenciação, que são 2 asteriscos. Então, por exemplo, aí nós temos 2 elevado ao cubo, que me dá exatamente 8. A terceira prioridade é a prioridade em que a gente coloca o sinal positivo ou negativo no número. Então, quando a gente tem mais um número, é exatamente dizendo que ele é um número positivo. Se a gente tem menos um número, a gente está dizendo que ele é um número negativo, né? E aí a gente tem a quarta propriedade, que é a propriedade da multiplicação, que é o asterisco. Então, 5 vezes 3 dá 15, né? Uma outra também que é também de quarta prioridade é a divisão. Então, aí, por exemplo, a gente tem 5 barra 3, a barra representa a divisão, então 5 barra 3 é exatamente 1,66, mais alguns quebrados, mas a gente truncou aí para 66. Nós temos também, na quarta prioridade, o quociente de um número, o quociente de um número é exatamente 2 barras, então, quando é uma barra só, a gente está dizendo que divide, quando a gente bota 2 barras, a gente quer exatamente quantas vezes o segundo número cabe no primeiro número, né, que é o quociente, na verdade. Então, 5 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe no 5? Apenas uma. Então, é essa a ideia. A gente quer também, que também está na quarta prioridade, é o resto. Então, o resto pode ser dado como 5 porcentagem 3. 5 porcentagem 3 está querendo saber quantos elementos sobraram após você distribuir o segundo elemento no número A, né, no número do primeiro elemento. Então, qual é o resto de 5 dividido por 3? É 2. E, por fim, dos operadores aritméticos, nós temos a soma e a subtração, que é o mais e o menos, e eles são de quinta prioridade, ok? Os operadores aritméticos, operadores com a mesma
prioridade, ou seja, precedência, se eles têm a mesma prioridade, a gente sempre vai analisar da esquerda para a direita, né? Divisão de inteiros. O resultado é somente a parte inteira da divisão, então, se a gente estiver dividindo em inteiros, a gente só quer a parte inteira. Quando a gente faz divisão com uma barra só, a gente quer o resultado fracionário. Certo? Ok. Beleza. Então, na verdade, a gente tem um exemplo que é o seguinte: x é igual a 512, y é igual a 9,2 menos x barra barra 10, x barra barra 10, que é exatamente saber qual é a parte inteira dessa divisão do quociente, né? Então, a gente tem menos 14 dividido por 5, mais 14 vezes 0,1. Então, primeiramente, a gente distribui quem é x é 512, e aí a gente vai fazer primeiro o que está dentro do parêntese, né? E é sempre da esquerda para a direita, quando tem a mesma prioridade. Então, 512 dividido por 10 dá 51,2. Eu quero a parte inteira disso, que dá 51. E depois eu vou fazer a divisão de 14 por 5. 14 dividido por 5, como é apenas uma barra, eu quero exatamente o número exatamente igual, eu quero exatamente o número fracionário que deu. 14 dividido por 5 dá 2,8, e aí a gente consegue eliminar o parêntese fazendo a subtração desse número, que é 51 menos 2,8. Ao fazer isso, a gente acaba tendo 48,2, né, 48,2, e aí a gente dá prosseguimento utilizando o que é de maior prioridade, que é a multiplicação, que é 14 vezes 0,1. 14 vezes 0,1 dá 1,4, 1,14, e depois a gente vai fazer, a gente só tem o caso aí de uma subtração e uma adição, então a gente começa da esquerda para a direita, tendo então 9,2 menos 48,2, que dá menos 39, depois eu somo com 1,4, dando menos 37,6. Então, a gente encontra o y, certo? Então, é uma expressão numérica, na verdade, em que a gente também tem uma precedência, e a precedência é muito semelhante ao que a gente faz manualmente. E aí a gente aprende as conversões de tipos, como que funciona a conversão de tipos. Em algumas situações, o programador deseja transformar o tipo de uma expressão. Então, para isso, basta envolver a variável a ser transformada por um tipo variável. Como assim? Se eu quero transformar um número real para um número inteiro, se o elemento, por exemplo, for um A, que é igual a 5,1, mas na verdade eu quero a parte inteira do 5,1, basta eu atribuir uma variável x, onde eu vou botar que x é exatamente igual int de A, ou seja, inteiro de A. Então, x vai passar a valer 5. Agora, se eu quero transformar um inteiro para um real, então, se B é um inteiro, ele é um valor, por exemplo, 5, e eu quero que y seja um valor já real, né? E aí, y vai ser exatamente o que a gente chama de float, que é um número real, float B. E aí, ele vai me dar como referência 5,0, 5,0, ok? Então, eu consigo transformar um número que é real em inteiro e o que é inteiro em real. Beleza, então, se eu tenho como exemplo aí, o x é exatamente int de 3,3 dividido por 5, dividido por 2 menos 5, e o y é inteiro de 3,3 dividido por 5 por 2 menos 5. A gente observa que o x a gente quer encontrar exatamente o inteiro desse número todo. O y não, na verdade eu quero o inteiro apenas de 3,3. Então o valor é diferente, a resolução me dá retorno diferente. Então, para a resolução de x, a gente tem inteiro de 3,3 dividido por
5 dividido por 2 menos 5, a gente tem o seguinte, primeiro que está entre parênteses, 5 dividido por 2 vai me dar 2,5. Depois eu vou fazer 3,3 dividido por 2,5, porque a divisão tem prioridade maior, e vai me dar 1,32. 1,32 menos 5 vai me dar menos 3,68. Como eu quero um número inteiro desse número, o inteiro desse número é menos 3. Então, x é igual a menos 3. Se eu for resolver y, eu tenho int de 3,3 dividido por 5 por 2, menos 5. Então, primeiro eu faço inteiro de 3,3, que dá 3. Depois eu vou fazer 3 dividido por 2,5, que me dá 1,2. E depois subtrai por 5, que vai me dar menos 3,8, né? 3,8, que é totalmente diferente do x. Então, tudo depende de como que você coloca o seu tipo de variável, ok? E aí, a gente tem as funções matemáticas, que números e suas representações. Como que a gente faz? Se eu quero, por exemplo, arredondar um número para cima, eu vou utilizar exatamente math.ceil e o número. Então, quando eu faço exemplo, math.ceil 5,3, eu quero exatamente o número para cima, o número inteiro maior que 5,3, que é o 6. Se eu quero obter um float, um real, com o valor absoluto de x, mas com sinal de y, a gente utiliza math.copysign, ou seja, copiar o sinal matematicamente de x e y. Então, na verdade, eu permaneço com um x, porém, eu quero ter o sinal de y. Então, se eu pego math.copysign de menos 5,3,1, na verdade, eu quero o 5,3, eu quero 5,3, o menos 5,3, porém com o sinal do 1. Como o sinal do 1 é positivo, eu tenho como retorno 5,3. Se eu quiser o valor absoluto de x, eu utilizo math.fabs, FABS, né? F de absoluto, né? E aí, por exemplo, math.fabs de menos 5,3 é o 5,3, porque é valor absoluto, né? É o módulo. Math.floor é, na verdade, arredondar para baixo. Então, se eu pego math.floor de 5,3, ao retorno é 5. O resto da divisão de x por y. Bem, na verdade, o resto da divisão de x por y, a gente utiliza o sinal de comentar, né? O sinal de porcentagem. E aí, a gente tem o seguinte, não teria necessidade de utilizar o math.fmode, mas a porcentagem, ela só funciona quando a gente está trabalhando com um número inteiro. Então, a gente vai usar o math.fmod apenas quando a divisão de x por y é x ou y sendo float. Então, se x ou y forem float, eu utilizo esse comando, math.fmode. Caso contrário, eu utilizo a porcentagem mesmo. Então, math.fmode de 5,4, 2, é exatamente o quê? O resto da divisão de 5,4 por 2. 5,4 por 2, ele tem como resto 1,4, certo? Math.trunc é a parte inteira de x. Então, eu quero a parte inteira de x. Math.trunc 5,6. Então, eu quero exatamente a parte inteira de 5,6, que é o próprio 5, né? É muito utilizado as constantes. Math.pi, que aí ele sabe exatamente que está associado a 3,14, 15, 92 e assim vai. E o math.e, que é exponencial, é o e, né? É 2,71, 82, 81 e assim vai. Mas para utilizar essas funções matemáticas, a gente precisa colocar no nosso programa uma função
né, que lá em cima do programa, chamando import math. Se você não colocar import math lá no início do programa, ele não vai entender essa linguagem. Então, é importante você utilizar. Outras funções matemáticas, de exponencial. Então, math.exp vai fazer exatamente e elevado a x. Então, math.x de 2 vai exatamente ser entendido como 7,3 log. É o logaritmo natural de x, né, na base E. Então, o math.log de 2 é 0,6931 e assim vai. Math.log xy. Agora, aqui é o logaritmo de x na base y. Né? Então, se eu quero math.log 2, 10, eu quero exatamente o log de 2 na base 10. Certo? Então, é 0,3010 e assim vai. Math.sqrt é a raiz quadrada de x. Então, math.sqrt de 16 é a raiz quadrada de 16, que é 4. Ele me dá como resposta 4. Lembrando que, para essas funções, a gente também precisa utilizar lá no início do programa import math. Certo? Então, como exemplo, eu quero encontrar a distância entre dois pontos. Para a gente encontrar a distância entre dois pontos, a gente precisa saber quais são os pontos na verdade, do meu gráfico, certo? Porque, na verdade, a gente está em R2, né, quando a gente quer a distância. Então, a gente tem o seguinte, qual é a coordenada? Eu tenho que primeiro saber a coordenada do primeiro ponto, tanto a coordenada x e y, e a coordenada de x e y do segundo ponto, para depois a gente fazer a conta. Como que a gente faz isso? A gente precisa saber a diferença, né, da coordenada, da primeira coordenada 1 com a primeira coordenada 2 e a diferença da segunda coordenada 1 com a segunda coordenada 2. E a gente precisa que seja o valor absoluto, certo? Ou seja, o módulo. Então, o que a gente primeiro faz? A gente inicia o programa com import math. X1 é exatamente float, que é um número, pode ser um número real. Float input, entre com a coordenada x do primeiro ponto. Y1, float, entrada, input, entre com a coordenada y do primeiro ponto. X2, float, entre com a coordenada x do segundo ponto. Y2, float, input, entre com a coordenada y do segundo ponto. Uma vez que você colocou isso, né, ou seja, são os dados de entrada, e o usuário colocou exatamente os valores, agora eu posso calcular. A primeira variável que eu chamei de cateto 1, eu vou chamar math.fFabs, que é o valor absoluto de quem? Y2 menos Y1. Cateto 2 é exatamente igual a math.fabs de x2 menos x1. A hipotenusa é math.sqrt, que é exatamente cateto 1 elevado ao quadrado, mais cateto 2 elevado ao quadrado, certo? E aí, depois, a gente vai encontrar, vai printar a distância entre os dois pontos. Então, a distância entre os dois pontos é a hipotenusa, certo? E aí, a gente sabe a distância entre esses dois pontos. Eu peço que vocês deem uma paradinha agora e coloquem esse programa lá no PyCharm, porque aí vocês vão ver como que funciona, ok? Algumas funções matemáticas na trigonometria. Math.sim, para determinar o seno. Math.assim, para encontrar o arcosseno. Math.cos, para encontrar o cosseno. Math.acos, para encontrar o arco-cosseno. Math.tan, para encontrar tangente. Math.atan, para encontrar arco tangente. Math.degrees,
converte de radiano para graus, tá? E a gente sabe que função trigonométrica trabalha com radiano, né? Então, se você quer transformar de radiano para de radiano para graus, então você precisa, então, por exemplo, aí, math.degrees, math.pi, você está dizendo o seguinte, math.pi, ou seja, o pi, na verdade, para mim, ele está exatamente em radianos, certo? E aí você quer transformar em graus, que vai me responder 180 graus. Math.radians converte de graus para radiano. Então, se eu botar math.radian 180, ele vai entender que é exatamente o pi, que é 3.14, 15, 92 e assim vai. Certo? Beleza. Números aleatórios. O que significa números aleatórios? Algumas aplicações necessitam que o próprio computador sorteie o número. Então, a gente utiliza uma função que é chamada função random.random. Esse cara, ele gera um número pseudo aleatório que está no intervalo entre 0 e 1. 0 fechado e 1 aberto. Então, todos os números que estão entre 0 e 1 vão ser gerados por essa função, que é chamada função random.random. E aí, a partir desse número, eu consigo gerar qualquer outro número de outros intervalos. O que eu faço? Eu tenho exatamente um comando que é o início, ou seja, onde você quer iniciar, tá? Mais onde você quer terminar, menos o que você quer começou, vezes random.random. Como que funciona isso? A gente vai ver como que funciona isso. E aí, para usar, a gente precisa seguir os seguintes passos. A gente tem que botar import random, não é mais import math, é import random, é de randômico, ou seja, aleatório. E aí eu tenho o seguinte, y vai ser exatamente igual a random.random, e isso vai dizer para mim o seguinte, que y vai conter um número real aleatório que foi sorteado entre 0 e 1, certo? Aí, se eu quero número entre 0 e 1, eu vou printar random.random. Se eu quero um número entre 5 e 6, a gente quer exatamente printar quem? 5 mais random.random, porque a distância entre 5 e 6 é 1. Então, eu não preciso ter início e fim, porque vai me dar 6 menos 5, que dá 1. Agora, se eu quero um número entre 0 e 10, o meu início é 0, certo? Então, eu vou printar quem? Random.random vezes 10 menos 0, que é 10. Agora, eu quero um número entre 50 e 70. Então, o número entre 50 e 70, o início é 50 e o 70 é o fim. Então, eu vou printar quem? Início, que é 50, mais 70 menos 50, que dá 20, 20 vezes random.random. Então, ele vai entender que está entre 50 e 70. Certo? Ok. É possível gerar números aleatórios inteiros. Então, se eu não quero números fracionários, ou seja, eu não quero float, então eu vou dizer o seguinte, ao invés de eu chamar random.random, eu vou chamar random.randint. Randint, ele vai conter um número inteiro sorteado entre 3 e 9. E aí são inteiros. Operadores relacionais. Então, os relacionais são menor, menor igual, maior, maior igual, diferente igual. Então, o menor é o símbolo de menor. Menor igual é menor com o igual ao lado. Maior é o sinal de maior. Maior igual, sinal de maior com o igual. Igual, igual, igual. Diferente, exclamação igual. Observem que existe diferença. Quando eu boto igual, igual, eu estou fazendo uma comparação do primeiro elemento com o segundo. Todos os operadores relacionais, eles me geram um resultado booleano, certo? Ou seja, se é verdadeiro ou falso. E eles estão na prioridade 6, né? A gente viu os operadores matemáticos, aritméticos, que estavam até a prioridade 5,
E agora a gente tem a sexta prioridade, que são os operadores relacionais, certo? Então, a prioridade sempre é inferior aos operadores aritméticos. Beleza. E os operadores lógicos, que têm prioridades abaixo da prioridade do aritmético e dos operadores relacionais. O primeiro é o not x, então, se um elemento ele é verdadeiro, ele not verdadeiro é falso. Eu tenho o x and y, é o nosso e, que tem a prioridade 8, e o x or y, que é a prioridade 9, certo? Eles têm prioridade inferior ao relacional, assim como o relacional inferior ao aritmético. Também sempre resultado booleano, sempre vai me dar resposta verdadeiro ou falso. A gente pode observar que na tabela verdade, o not A é exatamente quando é verdadeiro, o not A é falso, quando o A é falso, o not A é verdadeiro. Quando eu quero um E and B, só vai ser verdadeiro quando A e B forem verdadeiros, o restante vai ser falso. E A or B vai ser verdadeiro se basta um ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Só vai ser falso quando ambos são falsos. Atribuição. Atribuição, na verdade, é quando a gente está falando de variáveis. Então, sempre a gente tem variável do lado esquerdo, valor ou expressão numérica do lado direito. Então, convencionou-se isso. Então, sempre a variável está do lado esquerdo e a operação, a expressão e o valor do lado direito. Então, x é igual a 0. Então, x é a variável, 0 é o valor determinado. Pode-se atribuir valor a várias variáveis ao mesmo tempo. Então, eu posso, ao invés de colocar x é igual a 0, y é igual a 0, z é igual a 0, eu vou colocar x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 0. E aí, ambos vão ter valores 0. E eu também posso atribuir valores diferentes para variáveis diferentes também ao mesmo tempo. Ao invés de eu colocar x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3, eu posso colocar x, y, z é igual a 1,2,3. Que aí eu vou entender que x é 1, que y é 2, que z é 3. Então, a gente também pode simplificar dessa forma, certo? Ok, então, por exemplo, x é igual a 10, y é igual a menos 2, y é igual a 5, e eu quero encontrar exatamente esse valor, quanto que vai valer W para o interpretador em Python. W é igual a x vezes y menor que z, dividido por x, ou, x dividido por y maior que z vezes x, and z vezes y menor que x. Vamos ver como isso funciona. A gente tem exatamente essa equação. Eu vou passar para a apresentação, porque aí ele vai me fazer o passo a passo, que fica mais fácil para apresentar. Deixa eu só mudar aqui a apresentação, porque eu não sei se ele vai parar para mim. Se ele vai mostrar para vocês. Então, eu vou fazer de novo, para não dar problema. Beleza. Eu quero fazer o passo a passo. Só lembrando que x é 10, y é igual a menos 2 e z é igual a 5. Então, eu tenho exatamente essa expressão e eu vou atribuir os valores. Ao atribuir os valores, eu tenho x igual a 10, y igual a menos 2 e z igual a 5. Quando eu adiciono isso, eu agora vou fazer as expressões. A prioridade é a multiplicação e sempre eu começo da esquerda para a direita. Então, eu tenho 10 vezes menos 2, 10 vezes menos 2 dá menos 20, e aí eu repito toda a minha expressão. Então, eu tenho agora, comparativamente, 5 dividido por 10, que é 5 dividido por 10, que vai me dar 0,5,
Depois eu tenho 10 dividido por menos 2, que vai me dar menos 5. Depois eu tenho 5 vezes 10, que me dá 50. 5 vezes menos 2 me dá menos 10. E agora eu já fiz todas as operações aritméticas. Agora eu vou para as operações relacionais. E aí eu tenho, primeiro, menos 20 é menor que 0,5? Sim, é verdadeiro, então é true. Depois eu vou para menos 5 é maior que 50? Não, é falso. Depois eu tenho menos 10 é menor que 10? É verdadeiro. Uma vez que eu fiz todas as operações relacionais, eu vou para minhas operações lógicas. E a minha prioridade é o E. Então, eu começo pelo E. Falso and true. O and, os dois têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro, então é falso. O or, basta um ser verdadeiro para ser verdadeiro, então eu vou ter como resposta W igual a verdadeiro. Então é assim que funciona, ok? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos operadores e suas prioridades, tem um tutorial do Python 3 nesse link aí que eu estou botando para vocês. Ok? Agora a gente vai falar das estruturas de decisão. As estruturas de decisão, nós temos 3 estruturas. Nós temos o if, que é verdadeiro, que a condição é verdadeira. O if-else, ele bifurca a execução. O if faz o que é verdadeiro e o else faz o caso contrário. E o if-elif executa apenas o bloco em que a condição é verdadeira. Então, se a condição é verdadeira no if, a condição é verdadeira no elif, e assim vai. A gente vai falar com mais minuciosidade a partir de agora. No pseudocódigo, a gente tinha o seguinte, no tipo if. A gente tinha, se condição for verdadeira, então faça as instruções. Instrução 1, 2, até N. Como que isso funciona no Python? Eu tenho if, condição, 2 pontos. Então, eu não tenho o então. Eu tenho 2 pontos para representar que a partir dali ele me dá as instruções. E aí eu faço instrução 1, 2, 3 e assim vai. Essa é a diferença. O que acontece na decisão do tipo if? Executa o bloco de instruções somente se a condição for verdadeira, eu já falei. A condição é uma expressão booleana que pode fazer uso de qualquer operador, e o bloco de instruções é delimitado por indentação. É muito importante a indentação, gente, é muito importante. Vocês estão fazendo um código, e isso ajuda. Então, assim, vai ser necessário que vocês façam a indentação, e eu vou cobrar isso na prova também, ok? Então, faça um programa para informar quando o número inteiro é par. Eu vou pedir para vocês fazerem essa questão antes de olhar a resposta, e agora eu vou explicar, tá? Então, vocês deem pause e tentem fazer no Python. Uma vez feito, a gente tem o seguinte, a gente quer saber se ele é par. Então, se eu quero saber que é par, eu preciso da informação de quê? Do resto. Então, eu coloco uma variável que eu chamei de número, e esse cara é inteiro, então eu vou ter int input entre com um número, ao entrar com o número, eu faço a condição. Se número, o resto do número dividido por 2 for igual a 0, o que eu vou ter? Print, o número é par, certo? O if é com instrução simples. Agora, faça um programa para somar 2 números, se o usuário desejar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar de operador. Então, antes de eu ensinar como que faça, queria que vocês também tentassem fazer. Vocês vão tentar fazer com a escolha do usuário. Então, o usuário vai digitar, você quer continuar? Você quer somar? Se ele não quiser somar, você
o programa vai parar. Caso contrário, ele vai continuar. Então, sempre vai continuar, caso você queira. Então, eu vou chamar uma variável que eu chamei de OP, de operador, e vou colocar o seguinte, input. Deseja somar? S barra N. S barra N é sim ou não. Se o operador for exatamente sim, o que eu faço? Chamo uma variável x, que é uma variável real, float, input, digite o primeiro número. Y, float, input, digite o segundo número. Qual é o resultado? X mais Y. E printo. O resultado da soma é resultado. Se ele for não, printo e escrevo o seguinte, até a próxima. Esse é um if com um bloco de instruções. Então, o primeiro, ele era com um bloco simples. Aqui eu já consegui fazer algo um pouco mais elaborado, certo? Agora, se eu quero utilizar if and else, como que funciona? No pseudocódigo eu tenho se condição, então, instrução 1, instrução 2, até instrução N. Se isso for falso, eu entro no senão. Instrução 1, 2, até N. Como que funciona isso no Python? No Python eu tenho if, condição, 2 pontos, todas as N instruções. Else, 2 pontos, as N instruções necessárias. E assim vai. Quando que a gente utiliza o if e else? Executa um ou outro bloco de instruções em função da condição, ser verdadeira ou falsa, certo? Tem as mesmas regras para o if. Qualquer combinação de instrução individual ou em bloco vai ser aceita no corpo do if ou do else, e também devem ser alinhados com outras estruturas. Devem não, podem ser, certo? E aí eu pergunto o seguinte: o que foi ruim no programa lá da soma? Suponha que que a gente, sem querer, não digite nem o S nem o N. O que eu posso fazer? Eu, dentro daquele if, botei lá o operador, mas eu posso botar um else de caso contrário, diga que a instrução foi errada, ou a escolha foi errada. Então, o else também é importante, certo? Então, agora vocês vão fazer um programa para informar se o número é par ou ele é ímpar. Antes de olhar a resposta, vocês vão dar o pause e vão olhar lá, fazer o programa. Uma vez feito, vocês voltem para a gente fazer a solução. Uma vez feito, gente, eu tenho o seguinte, o que a gente faz? Eu coloco inicialmente o número, é inteiro, int input, entre com um número. Na verdade, aqui tá até int, de inteiro. Porém, o programa lá, a instrução faça um programa para informar se o número é par ou ímpar. E não foi definido se era inteiro. Então, na verdade, poderia ser o float, tá? Então, não, se você colocasse o float, também estaria certo. Mas vamos supor que fosse inteiro, na resolução seja inteiro. Então, vamos lá. Int input, entre com o número. If número, ou seja, o resto do número dividido por 2, se for 0, eu vou printar o número é par. Caso contrário, o número é ímpar. Certo? Ou seja, else, o número é ímpar. Agora, faça um programa para somar ou multiplicar dois números. Novamente, operador, input, deseja somar, de S, ou multiplicar, de M. X vai ser float, input, digite o primeiro número. Y, float, input, digite o segundo número. If operador igual a S, eu faço a soma. X igual a R é igual a X mais Y. Print, o resultado da soma é R. Professora, poderia, ao invés de colocar uma nova variável R, já colocar dentro do print essa conta? Sim, pode. O resultado da soma é, vírgula, X mais Y. Não teria problema nenhum. Se não, else, R é igual a X vezes Y.
Então, print, o resultado da multiplicação é R, certo? Qual o problema? A multiplicação vai ser realizada mesmo se o usuário digitar algo diferente de M. Por quê? Porque o if é para algo que é verdadeiro. Então, se ele for S, ele vai entrar aqui. Se ele for totalmente diferente de S, M, N, O, qualquer outra coisa diferente de S, ele vai calcular a multiplicação. Isso é ruim. Então, como que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso com o comando if-elif. O if-elif vem para isso. Justamente por quê? Porque o if é para a instrução verdadeira e o elif também é para condição verdadeira. Como que seria o elif no pseudocódigo? Se condição, então, instrução 1, 2, 3, N. Se não, ou seja, algo diferente do se, eu boto uma outra condicional. Se, condição, então, instrução 1, 2, 3 até N. Ou seja, é uma condição verdadeira dentro do se não, que foi o falso do primeiro se. Certo? Então, no Python, eu teria if, condição, 2 pontos, todas as N instruções, elif, qual é a condição do elif? 2 pontos, instrução de 1 até o quanto eu quiser. E aí, eu posso exatamente resolver aquela questão que eu quero que vocês resolvam, da soma e da multiplicação, utilizando o if, elif. Então, eu quero que, né, vocês fizeram usando if and else, e agora eu quero usando o if, elif. Então, quando utilizar apenas o bloco no qual a condição é verdadeira, então eu vou ter essa condição. É possível colocar tantos elifs quanto eu quiser, então eu posso colocar, é como se fosse se não se, dentro de vários se's. Qualquer combinação de instrução individual ou em bloco vai ser aceita no corpo do if, elif também. É possível adicionar um else no final. Então, se eu precisar ainda assim de algo negativo, algo que não é verdadeiro, eu posso colocar lá embaixo. E aí, nesse caso, se nenhuma condição for verdadeiro, o bloco do else vai ser executado. E isso é bom porque faz com que ele pare e não dê erro. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, if condição, 2 pontos, as instruções, elif condição, 2 pontos, instruções, elif condição, 2 pontos, instruções, e else, 2 pontos, instruções, certo? E aí agora eu quero, como eu falei, né, eu quero que vocês façam um programa para somar ou multiplicar 2 números, usando if e elif. Então, vocês agora vão dar pause, vão fazer esse programa, agora utilizando if, elif, certo? Então, como que funciona? Operador é igual input, digite, deseja somar ou multiplicar? X é para receber, para digitar o primeiro número, float, input, digite o primeiro número, y, float, input, digite o segundo número. If, se o operador for igual a S, eu faço a soma. Print é o quê? O resultado da soma é o R, ou X mais Y. Elif, operador igual a M. Então, aqui ele vai multiplicar. R é igual a X vezes Y. Então, print, o resultado da multiplicação é else, se não, print, opção inválida. E aí ele para. E aí você pode voltar para o programa inicial. Certo? Qual o problema dessa formatação? X e Y serão lidos mesmo se a opção for inválida. Ou seja, eu não precisaria de X e Y se a opção for inválida. Como resolver isso? Uma forma seria resolver o quê? Colocando dentro dos operadores, dentro do if e dentro do elif, a opção x é igual a float, input, digite o primeiro número, y, float, input, digite o segundo número, e o mesmo para o operador m.
Mas outro problema, o código continua redundante. Como resolver isso? Como que a gente consegue resolver isso? A gente pode resolver colocando exatamente o quê? Um outro if dentro do programa. Primeiro, operador vai ser input. Deseja somar ou multiplicar? Ok. Se, ou seja, if operador for igual a S ou operador for igual a M, eu faço exatamente o quê? X igual a float, digite o primeiro número, y igual a float, input, digite o segundo número. Se o operador for igual a S, eu somo. Se não, else, R é igual a X vezes Y. Se ao digitar não for S nem M, eu entro no else, print, opção inválida. Ou seja, ele não vai pedir para digitar o primeiro número, nem o segundo número, se você já digitar uma letra, ou seja, alguma tecla diferente de S ou de M, certo? Isso que otimiza o seu programa, diminui o número de vezes que ele vai calcular sem necessidade. Ou seja, vai guardar algo na memória sem necessidade, certo? Ok. Agora eu quero que vocês façam, vocês vão dar pausa, eu quero que vocês façam o seguinte: programa para informar o número de dias de um mês qualquer. Como que eu faria isso? Bem, a gente sabe que janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro tem 31 dias. O restante que eu não falei, exceto fevereiro, tem 30 dias. E fevereiro é um caso específico. Então, o que eu faço? Eu coloco uma variável mês e faço mês igual a int, input, entre com o mês, 1 a 12. Então, eu vou botar de 1 a 12 entre com o mês. Certo? Beleza. Aí ele colocou lá o mês, digitou o mês. If mês igual a 1, a 3, a 5, ou OR, né? A 7, a 8, a 10 ou a 12, print, esse mês tem 31 dias. If mês igual a 4, a 6, a 9, a 11, print, esse mês tem 30 dias. Se não, ano vai ser igual ao quê? A int, input, entre com o ano, de 4 dígitos. Então, você vai entrar com o ano, para você saber se tem 29 dias ou 28. O ano só vai ter 29 dias se a divisão do ano, do ano que entrou, o resto do ano por 400 for zero, ou o resto do ano dividido por 4 for zero, e o resto do ano dividido por 100 for diferente de zero. Então, tem duas condições. Ou ele é divisível por 4, ou ele é divisível por 4 e não por 100. Certo? Então, são essas duas condições. Se isso acontecer, eu vou digitar que o mês tem 29 dias. Caso contrário, ele tem 28. Ao fazer esse programa, eu queria que vocês também fizessem um programa que melhorasse esse programa. Onde, se eu digitasse, por exemplo, 13, se ele digitar 13 aqui, ele vai entrar onde? Ele vai entrar lá no else. Certo? Eu não quero que ele entre no else. Eu não quero, porque ele vai dar erro. Então, eu quero que vocês consertem e coloquem o programa me dando opção inválida. Como que funciona isso? Certo? Ok. Escopo de variáveis. Variáveis só é visível dentro do seu escopo. Então, ele só é visível se estiver dentro do escopo. Variável declarada, ou seja, que for usada pela primeira vez fora de um bloco, ela vai poder ser acessada e modificada a qualquer lugar.
Agora, uma variável declarada pela primeira vez, mas dentro de um bloco, ela só vai existir dentro daquele bloco executado, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora, mas a gente vai falar desse assunto um pouquinho mais adiante na disciplina. Mas se eu tiver o seguinte exemplo, esse exemplo tem um erro. Nome é igual a input, digite o nome da pessoa. Sexo é igual input, digite o sexo da pessoa. É feminino ou masculino? If sexo for igual a masculino, idade é igual a input, digite a idade da pessoa. E quero que print. Nome tem idade, anos. Ou seja, o nome da pessoa tem tantos anos. A gente vê que nome e sexo pode ser acessado em qualquer lugar do programa, certo? Ou seja, qualquer código que eu colocar abaixo disso, nome e sexo vão poder ser acessados. Porém, idade só vai existir dentro do if. Então, se ele vai estar dentro do if, ele não vai ser acessado sempre. Ele só vai ser acessado se o programa entrar dentro do if. E aí, quando eu boto print, nome, tem, idade, anos, ele só vai me dar a resposta se o sexo for masculino. Caso contrário, ele não vai me dar resposta, ele vai me dar erro. Ou seja, se sexo for feminino, esse comando vai dar erro, pois a variável idade não terá sido criada pelo Python. Confere? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Quando a gente coloca uma variável dentro de um bloco, porque essa variável pode depois precisar ser acessada e ela não vai ser acessada porque ela está dentro de um bloco. Eu quero que vocês façam, tentem fazer já para a próxima aula, o seguinte: faça um programa que calcule o MC de uma pessoa, e MC é exatamente igual a massa em quilos por altura, em metros, elevado ao quadrado. E informe a sua classificação segundo a tabela a seguir, que foi obtida na Wikipedia. Se for menor, o IMC for menor que 18,5, está abaixo do peso. Entre 18,6 e 24,9 está saudável. 25 e 29,9, peso em excesso. 30 e 34,9, obesidade grau 1. 35 e 39,9, obesidade grau 2, severa. Maior ou igual a 40, obesidade grau 3, mórbida, obesidade mórbida. Eu quero que vocês façam esse exercício, certo? E, para finalizar, não poderia deixar de agradecer os professores Aline Paz, Leonardo Murdo e Vanessa Braganholo por fornecer esses slides para que possamos dar as aulas de Python. Gente, agradeço muito e na próxima aula faremos exercícios dessa estrutura de decisão, ok? Muito obrigada.